e procurar meios de que a vida, enquanto vida, seja boa. Porque na hora da morte, a gente morre, mas na hora da vida, a gente vive. E viver com qualidade. Então não é só reclamando, resmungando, mas apreciando cada instante da nossa existência, com o que vem até nós. É a famosa frase, né? O que nós fazemos com aquilo que a vida trouxe para nós? Com o que a vida fez de nós? O que você faz com isso? Você fica num cantinho chorando, como eu sou infeliz. Não, tem uns que dizem assim, é culpa dos meus ancestrais. E tem pessoas que chegam ao absurdo de dizer que são coisas kármicas. Que horror! Que você fez coisas prejudiciais em vidas anteriores, ou nesta, e por isso você está sendo castigado. Karma não é castigo, gente. Doença não é castigo. Doença é coisa que acontece para nós, seres humanos. E a gente procura o quê? A cura. Procura o quê? O bem-estar. Convive. Alô? Tá ligado? Então, depois de toda essa energia maravilhosa de dança, de tudo, nós vamos fazer zazen. Ai, monja, que ideia! Né? Vamos sim. Nós vamos agora fazer. Vamos sentar da metade para frente da cadeira, pés em paralelo no chão. Percebam que estamos sentadas nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Sinta um alongamento da coluna vertebral, com mais espaços entre as vértebras, os ombros para trás e para baixo, abrindo o diafragma. Abrimos o peito, o coração para o mundo. Não é bonito isto? Não se feche, se abra. Deixa a energia bonita entrar em nós. Alonga a cabeça como se fosse um fio de prumo, puxando do topo da cabeça para o céu. E os pés estão na Mãe Terra. Lembra que embaixo, lá embaixo do embaixo, é fogo, é o magma. E lá em cima do em cima, é o céu, o vazio, a imensidão. E nós somos a comunhão entre o céu e a terra. O nosso corpo. Então, sinta o alinhamento do seu corpo. Podem colocar as mãos, se vocês quiserem, no que a gente chama posição do cosmos. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de levezinho, como se houvesse uma folha de seda, que não pode cair ou amassar. E deixa os dedos de encontro ao abdômen. Os dedos mínimos ficam de encontro ao abdômen. Ok? Que a gente chama de hara. É 4 dedos abaixo do seu umbigo que ficam os dedos mínimos. Mas ele pousa. E como se houvesse uma bolinha de ping-pong ou de uma bola de tênis embaixo de cada axila. Então o braço não está grudado, ele está aberto. É uma postura. A gente começa com uma pose, com uma posição, e vira uma postura de vida. Vamos fazer um exercício de respiração consciente. A inspiração é passiva, não puxe o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Pausa. Vamos soltar bem devagar pela boca. A expiração é ativa, bem lento e bem longo. Abrindo a glote e fazendo esse som. Então vamos juntos. Inspiramos. Mais uma vez. E a terceira vez, eu quero ouvir vocês também. Se vocês preferirem fazer pode ser, tá bom? Quando expirar, faz om. Vamos lá. Então, inspiramos.
Shanti, Shanti, Shanti. Apreciamos o silêncio. Ouvimos todos os sons, sem julgamento. Percebemos luz e sombra. Sentimos fragrâncias, odores. O tato por todo o nosso corpo. Calçados, óculos, apetrechos, o tecido das roupas que nos cobrem hoje. Percebemos tudo. Sentimos a temperatura da sala. E observamos a nossa mente. Há pensamentos ou não há pensamentos? O que é um pensamento? Não, mas se você for só de lombar, cara, ajuda. E É se conhecer a si, sabe? A gente fala muito de conhecer a si mesmo, né? Mas a gente não para observar quem somos, o que pensamos, como pensamos. Quem nos ensinou a pensar? Como que formulamos palavras e pensamentos em palavras? Ou são pensamentos em imagens? E as imagens que você pensa são coloridas ou branco e preto? Há números? Há memórias? Eu vou descrever um pouquinho como é que eu estou para pessoas que têm deficiência, que são cegas, têm deficiência visual. Eu raspo a cabeça, então eu não tenho cabelos. Estão raspados. As orelhas são um pouco grandes. Uma delas é menor que a outra por um acidente que eu tive quando era muito jovem. Um acidente de carro, em que eu bati, eu capotei um carro. E fiquei com a orelha mais curtinha uma da outra. Que mais? Eu visto um hábito budista da tradição Soto Zen do Japão. Então, por baixo tem um kimono branco. E em cima tem uma coisa que a gente chama kairyoe, uma roupa preta. Ela é transparente porque é verão. No inverno ela é bem quentinha de lã. E em cima dela tem um raksu, um pequeno manto de Buda. É um paninho pendurado no pescoço que as pessoas pensam que é uma bolsa. Não é uma bolsa, não. Significa que é um discípulo, uma discípula de Buda. E eu vou contar para vocês já já como. E atrás tem palavras de bênçãos. Longevidade, sucesso, saúde, que um grande mestre no Japão escreveu e que eu ganhei. E aqui do lado direito tem um clipezinho que me deram dos 17 itens da Agenda 2030 de comunidade sustentável, que é uma proposta da minha ordem religiosa. A minha ordem religiosa se baseia no seguinte tripé: direitos humanos, cultura de paz e meio ambiente. E nisso nos ligamos a esse propósito, 17 itens de sustentabilidade da Agenda 2030, que está começando agora, né? 2020 tem um encontro no norte do Brasil. Estamos juntos, pelo bem comum, que é a nossa vida, que é a vida da Terra,
que não podemos nos separar de nada nem de ninguém. E percebemos que estamos interrelacionados a tudo e a todos. E para você que não enxerga, ainda digo, estou de tênis. É um tênis preto com uma meinha branca. Pronto, descrevi a monja. Eu já tive 1,65 m. Agora tenho 1,58 m. É uma maravilha. O tempo, eu tenho 77 anos. Esse ano completei 77. E no Japão dizem que é a idade da felicidade. É a idade da felicidade. Em janeiro pude tirar a vesícula. Opa, que felicidade! Aí eu fui ao dentista, tinha uma prótese muito boa, ele disse assim, tem que tirar essa prótese. Ficou 2 horas, arrebentou a serrinha dele, o aparelhinho dele 2 vezes. Felicidade. Tirou, conseguiu tirar. Aí disse assim, tem que fazer o canal. Aí me mandou para uma especialista em canal. Ela tinha microscópio e tudo. Ela disse, ai, tá difícil, monja. Eu acho que já grudou. Olha, a idade da felicidade. Às vezes eu tenho que passar um pouquinho de pomada no joelho. Ai, que gostoso, o joelho dói. Felicidade. Eu já não corro tão rápido como corria antigamente. Felicidade. Eu tenho mais cuidado ao andar. Quando pega avião, é gostoso, né? Lá em Congonhas, quando você pega o ônibus, você já sabe, vai ter que carregar a malinha na mão. Subir a escada na mão, desce a escada na mão. Ai, que gostoso. Ainda dá para carregar a malinha. Ainda dá para fazer uma porção de coisas. O professor Clóvis comentou da Fernanda Montenegro, que diz, eu não me aposento nunca. E eu me lembro que eu fui o ano passado encontrar a minha superiora em Nagoya. A minha superiora tem hoje 92 anos de idade. E a primeira coisa, quando ela me viu, que nós nos encontramos, ela disse, não vou me aposentar nunca, nem eu. Enquanto for possível falar, andar, estar com vocês, eu não vou me aposentar. Tem pessoas que querem se aposentar, né? Não é? E eu sempre digo a pessoas que se aposentam da vida, não se aposentem da sua vida. Não se aposente do seu batimento cardíaco, da sua capacidade de pensar, de estar no mundo, de estar vivo. Eu fiz uma gravação hoje, lá no hotel, antes de vir para cá. A gravação era para ser ontem à noite. O meu voo foi cancelado. Felicidade. Fiquei 5 horas no aeroporto de Congonhas. Felicidade. Sabe o que eu fiz? A companhia de aviação me deu um voucher de R$40. Eu comprei um doce árabe, bem grandão, assim, parece um ninho, cheio de amêndoas dentro. Eu quase nunca como doce, foi uma festa. E sabe o que eu tomei com o meu doce? Um chopp. A idade da felicidade, não é isso? A gente faz o que a gente tem vontade de fazer, na hora que tem vontade, mas não é tudo assim de qualquer jeito, não. Precisa prestar atenção também, né? Porque não pode fazer isso todo dia. Mas foi gostoso e eu fiquei alegre. A pessoa estava brava, eu estava alegre. Olha aqui, ó. Esse livro eu escrevi, eu e o Gustavo conversamos. Na época a gente conversou até pela internet, sabe? Foi uma live. E eles gravaram, a editora Papiros gravou a nossa live e depois reescreveu e nós lemos o livro e corrigimos. Mas já faz algum tempinho, porque depois disso teve outros livros e outros eventos. E o que eu fiz? Eu trouxe o livro comigo. E no aeroporto eu tive 5 horas para ler o livro. Eu reli e eu recomendo, ele está muito bom. Porque a gente esquece do que a gente faz, né? A gente tem momentos, no momento que eu estou falando com ele, está muito claro, no momento que eu estou fazendo a revisão técnica do livro, de gramática, etc., né? Porque eu falo de um jeito, eu escrevo de outro. Não sei se vocês são assim, mas a maneira que eu escrevo não é exatamente a maneira que eu falo.
E às vezes depois, quando eu releio um livro, eu falei, nossa, de onde será que veio isto? Fui eu mesma que escrevi? Quantas histórias tem em nós? Quantas coisas maravilhosas o nosso cérebro, que eu digo, esse computador de última geração possui. E a gente às vezes nem observa, nem vê o que tem nele. Por isso que eu digo, todos os dias, alguns momentos, alguns instantes de silêncio, de ouvir o mais íntimo do seu íntimo, conhecer a si, olhar para si. O que são sensações? O que é percepção das sensações? Quais são as conexões neurais que nós fazemos? Como é que tem dentro de nós uma grande nuvem, uma grande cloud, né? Uma grande memória. A memória de toda a humanidade, gente. O nosso DNA é reciclagem. Acabei de aprender isso há pouco tempo com Marcelo Gleiser. Tive um encontro com Marcelo Gleiser e Ailton Krenak. Ai, que gente bonita. O Ailton Krenak falou uma coisa para mim muito importante. Para os povos originários, não tem finitude, não tem fim de mundo, não tem fim da vida. A vida é um processo contínuo. Tem começo, meio e continuidade. Não termina nem acaba. Não é interessante? Eu estive aqui já alguns anos passados, mas cada congresso é único, porque cada instante é único. Não só o nosso instante de vida. Por exemplo, eu nunca tive aqui com essa chuvarada. Que beleza, felicidade. Não é? Fertilidade. A água tem várias características. Ela mata a sede, ela torna o solo fértil, ela limpa, ela purifica. Mas ela também pode causar grandes danos, como nós vimos no começo do ano no Rio Grande do Sul. Em São Paulo também tivemos. Tem enchentes agora na Europa, na Malásia, no mundo todo. E ninguém faz aquedutos. Eu sempre estou lançando essa proposta para vocês que são engenheiros, pensadores. Eu não sou. Mas eu acho que tinha que ter aquedutos. Sabe, tubos de água. As áreas que chovem muito, que alagam, levariam água para as águas que estão secas. Não é tão óbvio isto? Mas ninguém pensou ainda. Pensem, façam acontecer. Queremos aquedutos, aquedutos. A coitadinha da Amazônia seca, não é? O nosso rio Amazonas, aquela coisa linda, com os barquinhos lá encalhado, não pode, porque a gente já tem tecnologia suficiente para perceber quando é que vem as crises climáticas e minimizar dor e sofrimento. É isso que eu procuro fazer no mundo. O pessoal fala, por que a monja não fica quietinha lá no seu templo meditando? Fica saindo por aí, escrevendo livro, indo em palestras, em congressos, devia ficar quietinha. Será que ela não está desmistificando, está diminuindo o zen, o budismo? O budismo fica menor. Eu falei, não fica menor, gente, nem maior. Mas é alguma coisa tão linda que eu encontrei, que eu acho importante compartilhar com outras pessoas. Quando a gente fica alguns minutos em silêncio, quando a gente respira conscientemente, nós entramos num eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do nosso corpo. O eixo axial tem a ver com esta parte do nosso corpo. São 80 e poucos ossos, que é do tórax, pescoço e cabeça. E você coloca-os em equilíbrio. Por isso que eu falei, senta, ombros para trás e para baixo, o pulmão, o coração aberto ao mundo, para receber o que o mundo traz. E o que o mundo traz nem sempre é bonito. E o que o mundo traz não é só alegria. Mas como é que eu transformo isso em que seja melhor para o maior número de seres em qualquer época? Está ruim agora, mas vai ficar melhor. Vocês perceberam a solidariedade que aconteceu quando teve as grandes crises lá no Rio Grande do Sul? Vocês mandaram um presentinho para lá, não mandaram? A gente mandou roupa, mandou alimentos, mandou produtos de limpeza. Ficamos muito solidários, porque nós, seres humanos, pertencemos a uma única família, que chama família humana. E quando existe um desastre muito grave, nós nos irmanamos e ajudamos.
Tem uns coitadinhos que ainda não perceberam isso, que roubavam água, roubavam bobagem, mas desses a gente se apieda. A gente não tem raiva de quem é incapaz. Quem não tem a capacidade de ver a realidade como ela é, que ainda não despertou, não causa raiva, não causa pena. E a gente tem que procurar meios hábeis de fazer com que toda a humanidade possa despertar. E despertar por quê? Porque somos um só corpo, uma só vida. Cada um de nós, cada uma de nós é o todo manifesto. Não é parte de uma coisa, não. É o todo. Nós todos aqui somos o Congresso. O Congresso está em cada um de nós. Ele não está uma coisa separada lá, aqui no palco. Nós estamos unidos num propósito comum, que é trazer bem-estar, felicidade, alegria, contentamento com a existência, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, nos sofrimentos. Tive em eventos esse ano chamado Todos Juntos contra o Câncer. Que coisa bonita! O que o pessoal que trabalha com oncologia, com questões oncológicas, descobriram? Medicinas complementares, que chamavam, né? Medicinas que vão acrescentar coisas no tratamento, como meditação, yoga, acupuntura. Conheci um médico que ele disse o seguinte: monja, quando eu decidi para oncologia, um médico de Campinas, eu achei tão doloroso, eu ficava tão triste, tão movido com os meus pacientes, que eu queria largar. Então eu fui trabalhar só em laboratório. Ficava só no laboratório, não queria ver a cara das pessoas, não queria me envolver com a dor de ninguém. Aí ele percebeu que tinha outro tipo de tratamentos, e o pai dele se tornou um paciente. E na hora que o pai dele se tornou paciente, ele vai procurar essas outras práticas complementares. E quando ele as encontrou, ele descobriu que pode se cuidar de toda e qualquer pessoa e toda e qualquer doença, sem medo. Mas estar junto, estar com a pessoa e procurar meios de que a vida, enquanto vida, seja boa. Porque na hora da morte, a gente morre, mas na hora da vida, a gente vive. E viver com qualidade. Então não é só reclamando, resmungando, mas apreciando cada instante da nossa existência, com o que vem até nós. É a famosa frase, né? O que nós fazemos com aquilo que a vida trouxe para nós? Com o que a vida fez de nós? O que você faz com isso? Você fica num cantinho chorando, como eu sou infeliz. Não, tem uns que dizem assim, é culpa dos meus ancestrais. Eu herdei o câncer, ai que horror, culpa do meu pai, do meu avô. Mas que culpa, gente, não tem culpa, doença existe. E tem pessoas que chegam ao absurdo de dizer que são coisas kármicas. Que horror, que você fez coisas prejudiciais em vidas anteriores, ou nesta, e por isso você está sendo castigado. Karma não é castigo, gente. Doença não é castigo. Doença é coisa que acontece para nós, seres humanos. E a gente procura o quê? A cura. Procura o quê? O bem-estar. Convive